Boa noite para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu venho lembrar os irmãos que Jesus Cristo ele é a palavra de Deus. Ele é os 10 mandamentos. Jesus ele é a serpente. A serpente é sabedoria e conhecimento no hebraico. A serpente é o número 9. Que são os 7 Espíritos de Deus que falam no Apocalipse, com o corpo de Deus Pai que fala no livro de Êxodo, e com o corpo de Cristo. Os 7 Espíritos de Deus, com o corpo do Pai e o corpo do Filho, dá 9, que é a serpente, a sabedoria. E o próprio Jesus Cristo fala em João 3, versículo 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E a serpente significa sabedoria, conhecimento e poder. Por quê? Porque são os 7 Espíritos de Deus, o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo. Então é o próprio Deus, a serpente é o próprio Deus. E olha o que Jesus Cristo fala aqui em João, capítulo 15, versículo 1. Ó. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Então Jesus está falando que ele é a fonte da vida. Aí quando você vai aqui no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 51, Jesus diz assim, ó: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Ou seja, se nós obedecermos o mandamento de Jesus Cristo, que são os 10 mandamentos, nós nunca veremos a morte. Quando fala da morte, aqui está falando da morte espiritual. Nunca seremos lançados no lago de fogo. Quando você vai no Evangelho de João, capítulo 10, lembrando, Jesus é a palavra de Deus, ele é os 10 mandamentos. Quando você vai no Evangelho de João, capítulo 10, a epígrafe do texto aqui fala o bom pastor. Por quê? Porque Jesus, ele é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é o bom pastor. Se você obedecer ele, você viverá eternamente. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1, diz assim, ó: na verdade vos digo, que é aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Agora, versículo 9, lembrando que o 9 são os 7 Espíritos de Deus, o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo, que é a serpente falando, ó. João 10, versículo 9, está escrito assim, ó: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pasto. E continua dizendo aqui, ó: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Aqui está falando de Satanás. Satanás veio com doutrina falsa. Toda doutrina que contraria os 10 mandamentos são doutrina falsa. São doutrina que se você seguir, mesmo você usando o nome de Jesus, mas se você não obedecer os mandamentos, no final você morre espiritualmente. Entendeu, irmão? Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Então, irmãos, a gente tem que parar e pensar. A única fonte de vida é Jesus Cristo. E todas as religiões, mas toda religião que existe no mundo, que não querem obedecer os mandamentos de Jesus Cristo, que são os 10 mandamentos, porque Jesus é a palavra de Deus, eles, na verdade, estão mortos espiritualmente. Não sou eu não que diga a palavra de Deus. Entendeu? Porque Jesus, Deus Pai aponta para Cristo e Cristo aponta para os mandamentos. Eu vou ler mais uma vez, ó, João capítulo 8, versículo 51. Jesus Cristo falando, ó: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Agora, se desobedecer, já está morto, entendeu? Então o negócio é muito sério, irmão. E eu falo isso aí pela sua salvação. Lute, negue-se a si mesmo, mas lute com toda a força para obedecer os mandamentos, para que você tenha vida eterna no paraíso. Senão estará no lago de fogo eternamente. Vigiai e orar, irmãos. A paz do Senhor.